esportivo do Hospital 9 de Julho e hoje nós vamos falar sobre ah, lesões meniscais ligamentares no esporte de alta performance. E nós temos como convidado o Marcelo Narval, que ele é chefe do Serviço de Joelho e de Trauma Esportivo da Faculdade de Medicina do ABC, que vai falar sobre as lesões meniscais ligamentares no esporte de alta performance. E na segunda parte nós temos o Ricardo de Castro, que é fisioterapeuta da CAR Clube, Unidade Ibirapuera, de São Paulo. Ele é graduado de fisioterapia pela Universidade do Grande ABC, UniABC, faz pós-graduação em Fisiologia e Biomecânica do Exercício do Esporte, avaliação traumatológica e reabilitação lá no Hospital das Clínicas da USP. Obrigado, Ricardo, pela sua presença, pela participação. Que agradeço pelo convite. Obrigado, doutor. Marcelo, acho que você já pode começar a apresentação. Bom, boa noite aí. Vocês estão com a minha tela compartilhada? Sim, sim. Legal, pessoal. Boa noite. Agradeço, Roberto, o pessoal da organização do 9 de julho aí pelo convite. Então, eu vou falar, eu represento o grupo de joelho e trauma esportivo da Faculdade de Medicina do ABC, né, que é o nosso quartel-general no Hospital Estadual Mário Covas, localizado na cidade de Santo André. E o e também eu represento o Esporte Clube Santo André, onde eu sou médico, coordenador do departamento médico, tá? Então, o tema que foi pedindo a mim é falar sobre as lesões de menisco e ligamento nos esportes de alta performance, né? Então, eu separei essa aula. Então, a primeira parte eu vou falar sobre lesões meniscais, em seguida, eu vou falar da lesão do ligamento cruzado anterior, e depois eu vou apresentar alguns casos clínicos, se der tempo, tá? Vou dar um pouquinho de conteúdo histórico aqui, que a primeira palavra registrada de menisco na língua portuguesa foi em torno, na língua, desculpa, na língua mundial, né? Foi em 630 a.C., onde esse autor ele nomeia um pescador o nome dele é Meniscus, né? E menisco significa é o diminutivo de lua, é uma pequena lua ou até mesmo uma lua crescente ou minguante. Essa é a primeira vez onde se encontra o escrito meniscus em toda a história da humanidade. Em seguida, eu vou passar alguns pontos históricos chaves aqui, só para critério de curiosidade, e depois eu chego na nos dias atuais, tá? Então, Hipócrates descrevia a cartilagem, o menisco como uma cartilagem do joelho, apenas isso, né? E só lá em 1543, na época do Renascimento, que o Andrea Vesalius, no seu livro mais famoso, The Humani Corporis Fabricans, ele descreve o menisco como cartilagem semilunar, né? Então, ele fala que essa estrutura, cartilagem semilunar, ela está localizada no planalto tibial. Pois bem, e aí esse autor, que era um estudioso, um cientista também, ele, pela primeira vez, ele descreve a palavra meniscos como a estrutura que nós conhecemos hoje, o menisco, né? E esse autor, o Annandale, foi o primeiro cirurgião a descrever uma um procedimento no menisco, né? Isso lá em 1885. Esse é o artigo original dele, o artigo publicado por ele, e ele descreve, é o primeiro a descrever uma sutura no menisco. Então, a primeira cirurgia descrita na história de menisco é uma sutura meniscal.
Após 5 anos, né, isso aí ainda por esse artigo, então ele conta o caso, né, ele descreve o caso naquele artigo, é um minerador de 30 anos que ele tem o joelho travado após trabalhar em posição flexionada. E ele, no artigo, ele sugere que ele luxou o menisco, tentaram reduzir o menisco, não conseguiram, e pela falta da redução do menisco de maneira fechada, ele abriu, ele fez abordagem cirúrgica, ele conseguiu reduzir e dar pontos, 3 pontos no menisco com catiguti cromado. E ele refere que melhorou a função do joelho após isso. E com relação à primeira menissectomia, nesse caso, não sutura, a primeira menissectomia da história é também descrita por esse autor escocês, onde ele faz a menissectomia do mesmo modo aberto, né? O primeiro autor é o alemão, esse alemão que ele descreveu uma série de casos, é o primeiro trabalho publicado com série de casos, então são 7 suturas meniscais, levando um resultado positivo da sutura meniscal, os resultados superiores em relação à menissectomia, e ele afirma lá no, há mais ou menos 120 anos atrás que não faz sentido tentar suturar um menisco gravemente degenerado, porém recomenda fortemente reparar um menisco rompido que não seja nessa situação, ou seja, é um conceito que a gente tem quase até os dias de hoje. O Watanabe, na década de 60, fez a primeira meningectomia artroscópica, ele é considerado o pai da artroscopia, e o Ikeuchi foi o primeiro autor que descreveu o reparo do menisco por meio artroscópico. E aí, mais recentemente, na década de 80, esse é um trabalho muito é, é, citado por Warren Warnowski e o Warren, que ele mostra a relação do menisco que não é vascular com menisco avascular, ou seja, já é o conceito, vou voltar aqui, já é o conceito de zona vermelha, que é onde favorece a sutura, que é essa zona vascularizada mais na periferia, a zona central branca e a zona vermelho branca. Então, esse conceito com relação à irrigação também permanece até os dias de hoje. E após isso, ali, a década de 90, veio um boom de trabalhos, né? Aumentou muito os trabalhos com relação ao menisco, e hoje nós temos os conceitos atuais, tá? Nós temos 3 abordagens principais com relação ao tratamento do menisco. Nós ficamos sempre entre o tratamento clínico, a menissectomia e a sutura. Atualmente, a menissectomia é um tratamento que está em desuso, porém a gente acaba preferindo, eu particularmente, como alguns autores, acabam preferindo fazer um tratamento clínico ao realizar a menissectomia, né? Uma vez que a gente sabe que a função do menisco é uma função protetora e a falta dele muitas vezes pode ocasionar em artrose no futuro. Então, acredito que o tratamento clínico ele compete mais com a sutura, né, do que a própria meningectomia. E qual conduta a gente toma mediante a isso? Então, nós temos que sempre ter um tratamento individualizado. Depende do perfil do paciente, principalmente idade, o shape, se o paciente é gordo, magro, forte, o histórico, se é uma lesão crônica ou não, o exame físico, os próprios exames de imagem que mostram o tipo da lesão, o local da lesão, os protocolos de tratamento e a experiência do cirurgião. Então, no cenário científico atual, é, a tendência é preservar o menisco, né? Segurar o menisco ao máximo, e com esse conceito de preservar o menisco, surgiram algumas novas teorias e alguns conceitos, como são os conceitos de lesão em rampa e lesão de raiz, que eu vou mostrar a seguir, né? E a meningectomia está cada vez mais em desuso com relação à sutura. Claro, a gente tem que sempre avaliar o paciente, a condição da lesão, para ver o que fazer em cada caso, né? Então, vou mostrar aqui só para ilustrar um paciente de 55 anos, uma lesão aguda no joelho. Ele foi submetido a uma meningectomia artroscópica, tá? Os sintomas pioraram após 8 semanas, onde fez a radiografia. Então, na radiografia dá para ver realmente uma lesão condral, um edema ósseo, já o acometimento evoluiu rapidamente para uma osteonecrose, onde o tratamento optado foi a artroplastia do joelho. Então, a gente sabe que talvez se fizesse um tratamento conservador, teria sido muito menos agressivo do que esse final que acabou em prótese do joelho. Um outro caso, uma paciente de 35 anos, ela é profissional de futebol, aí nós temos já uma lesão que ela é predominante numa área que é vermelho, vermelho-branca, né?
torção do joelho, paciente ativa, não tem muita idade, então não tem alterações degenerativas. Nesse tipo de paciente, favorece mais a sutura do menisco. Então, foi optado. Isso aqui é um dispositivo, para quem não conhece, tem alguns dispositivos para realizar a sutura de menisco, esse é um deles. Então, a gente tem alguns tipos de sutura, essa é uma sutura on-site que usa o dispositivo. Tá? E a raiz? O pessoal fala muito de raiz hoje. Então, o que, que nós observamos? Com as inserções dos meniscos na tíbia, então você tem duas inserções anteriores, dos cornos anteriores, e as inserções posteriores, tá? A inserção do corno posterior e do corno anterior na tíbia chama-se raiz. É onde o menisco ele cola na tíbia, onde ele se insere na tíbia. Então, quando há um destacamento dessa lesão, é uma lesão em raiz, tá? Geralmente, o mecanismo de lesão é muito parecido com a lesão do ligamento, com a lesão do ligamento cruzado, porque essa lesão ela está associada à lesão do ligamento cruzado, e uma característica sempre é dor na flexão máxima, né? Então, ele incomoda mais porque é ali que a cápsula vai puxar o menisco naquela posição. É sempre confirmada com ressonância magnética, então aqui são algumas visões que a gente tem na ressonância. Então, aqui é o ghost sign, é o sinal fantasma, ou seja, o menisco deveria estar aqui, ele saiu da posição onde deveria haver menisco, não vê nada. Aqui é uma lesão radial na sua porção axial e na porção coronal também vê a falta do menisco. Então, esta parte ela deveria estar inserida aqui. Essa aqui é a raiz, tá vendo? Então, ela soltou, isso aqui é a lesão em raiz, tá? E muitas vezes, quando você tem uma lesão degenerativa, é como se o corpo, né? Isso aqui é o osteofita, acaba cuspindo o menisco. Então, existe uma extrusão meniscal, onde a artrose diminui a interlinha e acaba empurrando o menisco para fora, né? Isso daqui é extrusão meniscal, muitas vezes faz parte de alterações degenerativas na lesão em raiz, tá? O tratamento sempre ponderar entre não cirúrgico, tratamento clínico, que na minha opinião sempre tem que ser tentado nesses casos, a meniscectomia parcial e a reinserção, né? E as contraindicações principais em indivíduo idoso, sedentário, já com uma artrose, né? Nesse caso aqui a gente vê o edema ósseo, o aplanamento do côndilo, ou seja, nesse caso aqui seria um caso tudo para não dar certo uma reinserção de raiz, tá? Então, aqui é uma visão artroscópica que dá para notar nitidamente a raiz solta. Então, esse aqui é o corno posterior do menisco medial. Ele deveria estar inserido na tíbia, mas ele tem essa parte que está solta, né? Uma das técnicas cirúrgicas para isso é os pontos no corno posterior do menisco, passe um túnel ósseo e coloca um endobóton ou um parafuso para segurar o menisco nessa posição. E a lesão em rampa? A lesão em rampa é uma lesão onde ocorre o descolamento do menisco na junção cápsulo-meniscal, né? Então, isso aqui essa figura dá para entender bem, né? Então, essa aqui é a parte posterior do menisco medial, onde você tem os ligamentos os meniscos tibiais, coronários, onde o menisco ele fica preso, né? E com a lesão, você tem alguns tipos, então, quando ele solta dessa parte posterior da cápsula, é chamada lesão em rampa. Então, existem alguns tipos hoje, classificação das lesões em rampa até 5 tipos, tá? Na ressonância magnética, muitas vezes ela é oculta, mas às vezes a gente consegue ver o menisco destacado da cápsula articular. Às vezes é só na parte de baixo, né? Às vezes é na parte de cima, às vezes é a lesão inteira, isso daí norteia a classificação, tá? Outros exemplos de lesão em rampa meniscal. Para ver a rampa na artroscopia, tem que fazer essa visão, que é a visão de Gilquist, né? Então, você entra com o artroscópio, você passa pelo ligamento cruzado e o côndilo femoral, e entra aqui entre o cruzado posterior e o corno posterior do menisco medial. É essa posição do artroscópio que você tem que ver. Então, aqui, ó, nessa posição, a gente vê o menisco, né? Que é essa parte, soltou. Então, esta parte aqui deveria estar aqui. Ela está toda solta, então essa aqui é a lesão em rampa, tá? E para isso existem alguns tipos de sutura. Esse aqui é um deles, tá? Você faz o portal póstero-medial
e pelo portal póstero-medial você faz a sutura pelo portal póstero-medial. Isso aqui é uma sutura que faz com gancho. É um tipo de lesão é um tipo de cirurgia que você pode fazer para lesão em rampa, tá? Existe também um dispositivo que faz isso, existe com agulha também a opção de fazer a sutura da lesão em rampa, tá? Bom, vamos mudar a chave agora, vamos para ligamento cruzado anterior, tá? Anatomia e função do ligamento é conhecido de todos vocês, da maioria, pelo menos eu acredito que seja. Então, a principal função do ligamento cruzado anterior é evitar a anteriorização da tíbia com relação ao fêmur, né? Então, ela é uma estrutura que segura a tíbia nessa posição e a tíbia não anterioriza. Os mecanismos de lesão. Um dos mecanismos de lesão é a hiperextensão, onde o joelho ele é hiperestendido, tá? Como, por exemplo, nessa figura. E a hiperextensão, a tróclea, funciona como uma guilhotina com relação ao cruzado. Então, é a tróclea que vai fazer romper o ligamento cruzado. E o principal mecanismo de lesão é esse aqui, é o valgo com rotação externa, tá? Esse aqui é um caso do jogador da NFL que rompeu o cruzado fazendo esse exato movimento, esse aqui é o movimento de ruptura do cruzado, onde você tem o valgo e a rotação externa levando a ruptura. O Falcão Garcia também, ele perdeu uma Copa do Mundo por causa dessa lesão, foi esse lance que ele sofreu a lesão, geralmente o pé sempre fixo na grama, o corpo faz o valgo e a coxa está numa rotação interna. É um mecanismo típico de lesão, tá? Isso aqui é o William, no momento que ele lesa o ligamento cruzado também, tá? Isso aqui é, olha lá, ele bate no chão e roda interno. Sempre o pé fixo no chão, na maioria das lesões do ligamento cruzado. É a lesão que o Neymar também teve recentemente, tá? Não muda, e o mecanismo de trauma foi exatamente esse. Exame físico, essa aqui é a manobra de gaveta, a manobra de pivot shift, onde mostra que você tem a positividade do exame, né? Então, aqui é só um esquema mostrando como que é a ruptura do ligamento cruzado, e a grande maioria das vezes, quando você tem a ruptura do ligamento cruzado, você tem a formação do valgo dinâmico, né? Então, esse é o mecanismo de valgo dinâmico. Você tem toda a rotação interna do pé, a rotação externa da tíbia e o quadril com a coxa roda internamente. E a partir do momento que há esse mecanismo combinado, a tíbia anterioriza numa força tamanha que o ligamento não segura e ele acaba rompendo, tá? Esse aqui, só para entender, esse aqui é o valgo dinâmico. Então, essa moça, ó, já tem a cicatriz do outro lado, ela já operou o joelho do lado esquerdo e ela vai fazer o valgo, ó como ela tem estabilidade, tá vendo? Ó como o joelho vem para dentro. Então, essa atleta, se você liberar ela nesse momento para o retorno à atividade esportiva, vou colocar de novo lá, que é bem, tá bem característico. Se você liberar ela nesse momento aqui, ó como o joelho invade o outro lado. Por quê? Porque tem uma insuficiência muscular muito grande e esse valgo dinâmico é um dos principais vilões para lesar o ligamento cruzado, tá? Tanto é que a FIFA lançou um protocolo, que é o Eleven Plus, que é um protocolo de exercícios que ele geralmente aqui são 20 minutos de exercício, tá? 8 de praticamente corrida e aquecimento, exercícios alongamentos e balanço pliométrico, mas também a corrida no final. E o principal objetivo é evitar essa posição, que é a posição incorreta de valgo, com uma posição correta para que você não lesione o ligamento cruzado, tá? Esse aqui, quando eu estava na seleção feminina, conseguia aplicar bastante esse protocolo, era basicamente uma regra. Por quê? Porque principalmente as mulheres tem uma tendência maior em lesar o ligamento cruzado. Então a gente vê mais homem porque mais homem pratica futebol, mais homem pratica atividade física. Mas no mesmo universo, no número igual de homens e mulheres, você observa que as mulheres elas têm mais lesão de ligamento cruzado que os homens, tá? E hoje em dia uma grande tendência é a lesão do LCA em crianças e adolescentes, principalmente. Então, cada vez mais a gente tem operado e reconstruindo o ligamento desse tipo de paciente, tá? Então, a FIFA já viu isso, já fez um protocolo Eleven Plus Kids
para que ele seja aplicado, e a ideia é que você substitua o aquecimento antes do treino, para que previna a lesão do ligamento cruzado nessa população que tem aumentado muito, né? Sempre coordenação, força, equilíbrio, e para tentar otimizar as técnicas de prevenção, tá? Bom, vou apresentar agora, separei dois casinhos aqui para mostrar. Esse aqui é uma corredora de rua que corria em média 45 a 50 km por semana. Apresentava dor na região medial do joelho esquerdo após uma torção há 3 anos, então ela torceu o joelho fazia 3 anos, e ela evoluía com um pouco de dor, tratamento clínico, fisioterapia, e ia muito bem. Nunca fez nem exame até então. Só que há 6 meses a dor piorou, principalmente quando ela corria, né? E quando fazia o exame físico, todos os comemorativos mostravam uma lesão isolada do menisco medial. Tá? Todos os outros exames ela não tinha positividade. O eixo estava bom, a musculatura estava boa, tá? Essa aqui, então, é a radiografia dela. O que a gente consegue notar é já a presença de osteófito na região medial. Então, você já tem, ó, era aqui que ela tinha palpação na interlinha e a presença de osteófitos pequenos, tanto na tíbia quanto no fêmur, né? E essa era o local maior de dor. A gente fez a ressonância magnética, e se vocês lembram daquelas alterações que eu mostrei, né? O sinal fantasma, a extrusão meniscal, como parece que o joelho, a parte medial, quer cuspir o ligamento para fora, né? Porque você aumenta aqui a pressão na entrelinha e o menisco é extruso. Você tem a ruptura do menisco na região da raiz meniscal. Então, são todos os comemorativos de uma lesão da raiz meniscal. Tratamos ainda ela por mais 4 meses e após isso não obtivemos melhora. E aqui era um tratamento cirúrgico já, na minha opinião, porque ela estava quase um ano aí sem melhora, já estava influenciando na corrida dela no dia a dia, e a gente optou em realizar a reinserção da raiz meniscal. Isso aqui é o lado medial, que já estava bastante com artrose. Aqui é o lado lateral, você vê que na região lateral o menisco está bom, a fêmur e tíbia, a cartilagem tá boa, e aqui, ó, olha aqui, ó, exatamente a raiz que não está inserida, né? Desinserção da raiz meniscal. Então, aqui é o lugar do menisco, a hora que você solta, praticamente você vê a extrusão dele. Então, aqui ó, é o menisco cobrindo a parte, principalmente a parte onde tem a lesão condral, e aqui é a extrusão. Basicamente, essa seria a posição do menisco nessa região. É, então, já os passos da reinserção, tá? Então, o túnel você faz ali onde o menisco tem que ser reinserido. Então, você faz o túnel ósseo naquela posição. Após a confecção do túnel ósseo, você passa um fio guia e também passa os pontos através do menisco. Então, são esses pontos que você vai por esses pontos que você vai reinserir. Então, geralmente, aqui 2 a 3 pontos para você ter uma estabilidade maior, né? Porque aí a carga é muito grande. Então, você passa os fios, coloca ó, o menisco na posição que você julga ali original. Então, ó, ele está solto, ele está extruso, né? A partir do momento que a gente dá tensão, o menisco, a ideia dele é entrar um pouco do menisco mesmo dentro do túnel, né? Você tem que entrar um pouco de menisco dentro do túnel para cicatrizar e o menisco na sua posição pós-cirúrgica. Aqui é outro caso, um jogador de futebol profissional, masculino, de 22 anos, ele era lateral esquerdo, de antecedente, ele já tinha reconstruído o ligamento cruzado havia 2 anos, com os tendões flexores em outro clube. Então, ele jogava em outro clube, tinha feito a reconstrução do ligamento cruzado e depois veio para a gente e estava indo bem, né? Esse aqui é o nosso atleta, tá? Ele está nessa bola, toma a frente do companheiro do adversário, e depois disso, vou colocar aqui de novo para ter uma ideia mais ou menos. Então, olha lá, ele vai, toma a frente, a hora que ele tenta mudar de direção, ele pisa e cai. A partir desse momento, então, ele não volta, não consegue mais voltar, e aquele mesmo joelho que ele tinha sido operado. Então, ele operou o joelho, tinha feito a reconstrução do ligamento, estava 2 anos legal,
e depois teve essa lesão novamente. Então, era um joelho doloroso à mobilidade, que apresentava exame físico que comprovava a relesão do ligamento. Esse aqui é o momento, tá vendo? Ó? Então, o pé fixo no chão, rotação interna e o valgo que levaram a essa lesão. O raio-x antigo dele, então você tem já, ele foi feito a cirurgia com endobottom, que é o dispositivo de fixação no fêmur, e os túneis tibiais, né? Para ficar mais evidente os túneis, eu marquei aqui, então, são túneis que estão numa posição satisfatória, estão numa posição boa, e você tem que lembrar que isso aqui vai te nortear para uma reconstrução ligamentar, né? Porque se esse paciente aqui a ressonância magnética comprova que o ligamento deveria estar aqui, então não tem mais ligamento cruzado, o túnel antigo, a falta do ligamento cruzado. Então ele tem uma relesão do ligamento cruzado, ele fez então a reconstrução com os tendões flexores havia 2 anos e agora tem que voltar, jogador de 22 anos, então ele ainda está apto para retorno, né? O que a gente fez? A gente optou em fazer a reconstrução do ligamento com o tendão patelar e o reforço lateral. Tem algumas técnicas de reforço lateral que funcionam como um contensor da gaveta anterior. Então, essa aqui é a técnica de Lemaire, tá? Que é um reforço lateral para evitar que ele faça uma gaveta anterior. Então, esse aqui são os túneis dessa nova reconstrução e o túnel do Lemaire. Essa aqui tem duas opções de reconstrução dessa parte lateral. Essa aqui é uma reconstrução do ligamento anterolateral, que a gente tem feito com uma certa rotina também, e esse aqui é o Lemaire, que são duas técnicas que elas se completam. O idealizador dessa técnica é o Bertrand, e dessa outra, quem gosta bastante é o Dejour, tá? Que são técnicas que se sobrepõem para alguns casos, inclusive na reconstrução, para revisão. Então, o que fala o Bertrand? Fratura de Segonde, pivô explosivo, alto nível de atividade esportiva e participação em esportes de pivô, são essas as indicações para reconstrução do anterolateral, né? E o Dejour, o que o Dejour fala? Quando você tem uma lesão primária do LCA, com aumento do índice de massa corpórea, principalmente participando de atividades de alto nível, casos crônicos de lesão de LCA, nas revisões de LCA, principalmente quando uma força mínima resultou na ruptura, e pacientes com hiperfrouxidão ligamentar. Tá? Após 1 ano, ele foi emprestado para um clube de Minas Gerais, apresentou uma nova torção no joelho. Aí eu conversando com o médico lá de Minas, ele me mandou esse laudo da ressonância magnética. Esse laudo aponta a uma ruptura em alça de balde do menisco medial. E aqui também, desculpa só a qualidade que ele tirou a foto e me mandou por WhatsApp, mas aqui mostra que o neoligamento aparentemente está íntegro, ele não tinha exame clínico compatível com lesão ligamentar, ele tinha o exame clínico compatível com lesão meniscal. Nós optamos no caso, isso aqui já tem alguns anos, né? Foi 2018, 2019, se não me engano. Esse aqui é a artroscopia que vai, deixa eu adiantar um pouquinho, né? Esse aqui é o ligamento, esse aqui, ó. Então aqui é a lesão é uma lesão em alça de balde, onde estava aqui, ó. Então, esse aqui é o menisco que está, a alça de balde que está luxada. Nós fazemos a redução, eu fiz a redução dessa alça. Acredito e fiz a menissectomia também. Acredito que se fosse hoje eu teria optado por uma outra técnica, não teria realizado a menissectomia nesse menisco. Então, essa aqui, então, a ressecção, a retirada do menisco, que acabamos optando. Eu vou repetir, já tem alguns anos, né? Já tem acho que em torno de 8 anos, 6, 8 anos. Hoje acredito que eu não teria feito essa técnica. E constatamos que o ligamento estava firme. Ele foi emprestado, ele voltou para a gente. A história não para, a história continua. Ele voltou, esse aqui é o nosso atleta. Então, novamente, ele está jogando. Dessa vez ele vai mudar de direção e cai de novo. Mais uma vez. Ainda
quase tomou, as custas disso, quase tomou um gol, porque ele deixou 2-1 ali, né? Então, ele ainda tentou voltar, levantou ali, foi tentar bater o lateral. Ele refere que o joelho estava instável já aqui na hora que ele foi bater o lateral e falou: "Ó, agora não dá mais", caiu no chão de novo. Para nossa sorte, essa lesão ela foi no joelho contralateral. Então, aquela que ele fez a revisão do ligamento estava firme, e essa lesão foi uma lesão nova no ligamento no joelho do outro lado, tá? Então, ó, no momento que ele lesa o ligamento, a mesma coisa, valgo rotação externa, né? E aí conversamos muito com ele, conversei bastante com ele, porque ele já tinha feito uma ruptura do ligamento cruzado, reconstruiu com flexor, relesou esse joelho e fez um Lemmer com patelar. Aí eu conversei com ele e a gente optou junto, essa foi a minha conduta, e ele topou fazer a revisão do patelar, já fazer uma reconstrução com o ligamento patelar e o Lemmer de cara, né? Foi o que a gente fez então. Aqui já é a retirada do tendão patelar e a reconstrução do da região lateral com a cirurgia de Lemmer, tá? Vou deixar aqui para todo mundo ficar contente os quatro maiores estádios aí principais de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de ir com o Santo André nesses quatro locais aí, tá bom? Aí estou entregando 20 segundos antes do previsto, Roberto. Agradeço muito o convite de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Bastante didática a sua apresentação, parabéns. Eu acho que é Tá sem melhor. microfone, Roberto. Não estamos te ouvindo. O microfone está desligado. Oi, tá ouvindo? Não, tá aberto. Sim, estamos ouvindo sim, doutor. Tá. Tá. Ainda eu não escuto. Deve ser algum. Deixa eu ver. Eu, Tô, tá. tô com algum problema no áudio. Mas vocês me ouviram, né? Tá. Sim, Foi muito tudo bem. bem? Foi. Tá. Sim. Ah, eu acho interessante que o Ricardo faça a apresentação dele, né? E depois a gente discuta todos os aspectos das lesões, porque eh, aí vai entrar no tratamento e na reabilitação desse paciente operado, tá? Tudo bem, Ricardo? Você pode. Desculpa, Roberto, agora que eu consegui aqui, estava no Bluetooth, no outro som, agora que eu consegui te ouvir, desculpa. Então, tá bom. Só agradecendo, parabéns pela sua apresentação aí. Eu acho que vai ser mais interessante o Ricardo apresentar a aula dele e depois a gente discute todos os aspectos das lesões aí, tá bom? Bom, Obrigado pela sua presença novamente, Ricardo. Então, pode dar início à sua apresentação. vou compartilhar minha tela aqui. Todos com acesso à tela? Não, Ricardo, ainda não, viu? Agora, peraí. compartilhando ainda. Só um minutinho. Eu vou ter que só desligar minha câmera, porque ela está interferindo aqui um pouquinho. Tá bom. Todos me- Ainda não está compartilhando, não. Acho que agora. Agora, Pronto. Agora sim. Perfeito. Bom, eu agradeço novamente o convite de vocês. Eu acho interessante participar e compartilhar um pouco
desse processo todo, né? Falando de reabilitação. Ah, só para saber, meu áudio está saindo claro? Falta só você colocar ele no modo apresentação aqui. Ele tá diminuído. Um minuto. É que no meu aqui ele já está no modo apresentação. Aqui ele está aparecendo como se você tivesse com os slides no canto, né? Quer dizer, antes de você abrir, né? Tá, eu vou retornar aqui e vou repetir novamente o processo. Ricardo, como você está em dois dispositivos, então vai ficar dando eco, eu acho que você precisa sair de um deles. Eu vou me reconectar então, tudo bem? Melhorou agora? O som, sim. Perfeito. Vou reiniciar aqui, compartilhar a Uhum. tela, tá? Todos conseguem visualizar a apresentação? Ele ainda continua minimizado. Maximizar a apresentação. Mac という方 Só um minuto. Bom, eu não estou conseguindo maximizar minha tela. Deu agora? Não. Embaixo você tem um modo apresentação, embaixo. Na sua tela você tem o tamanho e tem uma telinha, você clica nela, na barra de baixo. Vou retornar aqui. O Ricardo, na barra de baixo, Do você lado de comentários ali. tem anotações, comentários, depois tem 4 ícones. É que no meu dispositivo aqui ele não tá. Ele já está em tela cheia. Bom, desculpa o enrosco aqui, tá? Se você tentar diminuir a barra dos slides, aí Lateral. você pode apresentar dessa forma. Aqui. Eu vou recompartilhar a tela aqui no Zoom.
Vou pedir um auxílio aqui, vocês me dão um minuto? Claro, Com licença. bom, estão todos ouvindo normal aí? Então, né? Sim. Bom, então, só fazer um comentáriozinho antes da gente até seguir, né? É, eu acho que a aula do Marcelo é sensacional e até queria depois eu dar uma notícia para vocês. Agora o cara está voltando ali. Tá aparecendo. Aonde que você está compartilhando? Qual que é a No chamada? Zoom. É Tá na... aberto o Zoom? Tá aberto. Ué, mas de quem é essa apresentação É a aqui? minha. Abre aí o Zoom total. Mas não, se eu preciso de compartilhamento. Era para dar para compartilhar. Né, então, É sua a chamada? é na participação do grupo. Tá compartilhando, cara. E para mim tá compartilhando também, na reunião não tá aparecendo. Para a gente está parecendo minimizado, como se Ah, tá fosse aparecendo iniciar, minimizado. como se fosse abrir a apresentação ainda. Tá, veja aí. E agora? Também não. Será que não é melhor ele sair e voltar para ver se está Talvez seja aparecendo melhor. alguma coisa? Você, Tá. você eu não... vou testar uma outra forma aqui. Ricardo, Ó, você consegue ver essa barra inferior? veja aí se agora aparece. Agora abriu. Abriu? É, Abriu. aí você fica Sim, vendo e eles sim. vão conseguir ver aí também. Só que se você sair, vai aparecer sua tela onde você estiver olhando. Tá bom. Beleza? Tá bom. Bom, Aberto. Gente, desculpa os problemas técnicos aí. Uhum. Agora vai. Bom, eu queria trazer para vocês um pouquinho do meu conteúdo, falar um pouco da visão do fisioterapeuta em relação à reabilitação, como funciona a cabeça do fisioterapeuta, esses tipos de quadro, né? Queria trazer um pouco da minha realidade, né? Sou fisioterapeuta há 20 anos, trabalhei em algumas clínicas de reabilitação esportiva, uma delas conheci o Dr. Pablos, inclusive. Já estou aqui na Care Club tem 8 anos, reabilitando desde profissionais até um público amador. Já trabalhei com atletismo, tenho uma vivência com lutadores, então trazer um pouquinho desse mundo para vocês, tá? Queria falar um pouquinho sobre o fisioterapeuta do esporte. Quem é esse cara que as pessoas procuram por conta de uma lesão esportiva? Por que a gente procura esse tipo de profissional? O fisioterapeuta esportivo, ele é o cara que vai usar a ciência do esporte visando a reabilitação do atleta. Ele tem as bases da ciência, ele é um profissional totalmente voltado para um olhar mais biomecânico, para um olhar mais ativo. Ele tem essas valências, né? Uma coisa interessante do fisioterapeuta esportivo é que ele acaba sendo um pouco de referência também para os outros fisioterapeutas que não são da área, porque a gente acaba produzindo bastante conteúdo com tecnologias novas, aquela pessoa que viu na televisão o atendimento de um fisioterapeuta com equipamento diferente, então a gente consegue trazer esses recursos novos para dentro da fisioterapia, né? O objetivo do fisioterapeuta, então, é seguir os protocolos corretamente, colocar isso em prática, sempre a favor da reabilitação. É um profissional também que ele precisa ter uma comunicação um pouco mais hábil, que ele vai ser também o elo entre o atleta, o médico e a equipe que está envolvida ali em todo o processo, né? Vai treinador, fisiologista, ele está ali com o atleta basicamente todos os dias. Falando um pouquinho ali, mais da beirada da marca, quando a gente recebe
um atleta, um corredor, um atleta amador, na beira da marca, a gente valoriza bastante a anamnese. A anamnese é onde a gente colhe um histórico esportivo, por que que houve a lesão, se é uma lesão mais aguda, se é uma lesão mais crônica, se essa lesão ocorreu na prática esportiva ou no esporte secundário, que tem aquele nadador que joga tênis, tem o jogador de futebol que estava brincando no basquete. Nesse momento da coleta de dados, a gente faz aqueles testes especiais, a gente coloca o exame físico um pouco mais apurado, a gente tira dúvida em relação ao quadro atual do atleta, né? A gente organiza um pouco ali a vida do atleta, falando um pouquinho do diagnóstico que ele tá passando naquele momento, a gente fala um pouco dos prognósticos, das fases de tratamento. Aqui eu trouxe falar um pouquinho do fluxo de cirurgia do joelho, que acontece, né? Esse aqui é um artigo de base, vocês estão vendo do Aspetar, que ele fala um pouquinho ali do pré-operatório. Geralmente o fisioterapeuta ele acaba recebendo muito o pós-operatório. Em alguns casos a gente consegue trabalhar com os pacientes no pré-operatório, onde a gente consegue ter um alinhamento com o médico para o pré-cirúrgico, a gente orienta o paciente no que ele pode estar agregando ali, as coisas que ele pode estar fazendo em casa, a gente melhora um pouco mais a condição da ABM dele, melhora um pouco os aspectos inflamatórios locais. Essa fase é super interessante, mas não é corriqueira na área, né? Geralmente a gente acaba atuando um pouquinho mais no pós-operatório. Quando temos a oportunidade de trabalhar com o pré-operatório, é um pós muito mais leve, muito mais rico no meu entendimento, né? A gente gosta também de saber no pós-operatório que tipo de cirurgia foi feita, se foi feita uma cirurgia de via patelar, se foi feita uma cirurgia por vias dos extensores. Tudo isso vai de encontro com o processo de habilitação do paciente, né? A gente gosta desse tipo de informação para saber como vai proceder, que tipo de carga que a gente pode colocar, tudo isso também influencia bastante no contato com o médico, né? A gente ter essa gama mais rica de informações. Aqui, eu trouxe para vocês, eu vou dar uma pincelada um pouco por cima, falar de alguns protocolos. É uma tabela, né? É um protocolo onde a gente consegue visualizar a semana de um pós-operatório de ligamento cruzado anterior de um corredor. Ele é bem genérico, eu vou falar um pouquinho em cima dele, dos aspectos gerais, falando um pouquinho mais sobre a fisioterapia. Já iniciando aqui com uma frase interessante: respeitar a dor do paciente, não ter pressa e deixar o paciente ganhar sozinho. Essa frase, ela vai ditar um pouco o caminho que a gente vai seguir dentro da reabilitação do paciente. Esse quadro aqui, ele mostra as 4 primeiras semanas do paciente. Então, é aquele primeiro mês, onde a gente acaba atuando no controle inflamatório, na melhora do edema, a gente tenta alcançar alguns objetivos nas primeiras 2 semanas, como uma melhora em pelo menos 110 graus da flexão do joelho. A gente já inicia um trabalho para aquela mobilização patelar, a gente já começa o trabalho o mais precoce possível com um ganho de extensão, né? Dependendo do aspecto da cirurgia, de como o paciente chegou para a gente já consegue iniciar uma conversa para liberação de muleta, mas isso com uma meta, não num quadro tão antecipado. Todos esses alinhamentos, eles são feitos junto com a equipe médica, né? O médico que fez a cirurgia, quem está acompanhando. Então, nenhuma decisão tomada, por exemplo, nesse primeiro mês, é uma decisão única, exclusiva do fisioterapeuta. É de uma equipe. Como o doutor disse anteriormente, cada caso é um caso. Tem pacientes que chegam para a gente com um quadro super positivo, a gente já consegue evoluir, sendo que nesse primeiro mês a gente já consegue também trabalhar um controle de carga local, entre 30% e 50% da carga que ele vai fazer o apoio no chão, né? A gente já consegue introduzir um pouquinho de biomecânica, melhorar um pouco a postura dele, ver como que ele está deambulando, né?
ver se ele está adaptado ali à muleta ou o dispositivo que for que ele estiver usando. Dando sequência, aqui também uma tabela que mostra as semanas subsequentes e onde a gente vai conseguir graduar um pouco mais os estímulos que a gente está passando, que já foi o primeiro mês. Então, entre a quinta e a sexta semana, a gente já preconiza pelo menos uma flexão ali de 135 graus. Na verdade, varia entre 120 e 135 graus. A gente gosta de manter por ali. A gente já começa os estímulos em cadeia cinética fechada, mas é uma coisa também super conversada com o médico, né? A gente tem esse controle da ADM mesmo, mantém ali um pouco embaixo dos olhos do fisioterapeuta. Ele já consegue uma descarga de peso maior e ele tem algumas valências motoras melhor também. Ele já está entendendo um pouco melhor. Então, lá para a sexta semana, entre a quinta e a sexta semana, provavelmente esse paciente ele já vai estar fazendo uma bicicleta estacionária, controlado pelo fisioterapeuta. Se ele tiver com uma marcha razoável, a gente já sugere uma marcha aí de uns 15 minutos em plano, né? Num lugar mais flat, para evitar algum tipo de coisa que possa acontecer. A gente já começa a colocar um pouco de força e resistência para esse quadro, né? O controle de edema e o controle da ADM ele permanece. A gente também tem dispositivos dentro da fisioterapia que melhoram esse quadro. Então, ele vai realizar toda a gama de aparelhos da fisioterapia. Se for necessário, ele vai usar o laser. Se for necessário, ele vai fazer uma game read para redução do edema, o gelo com compressão. Então, o protocolo é moldável, né? De acordo com cada quadro. Ali entre a nona e a 12ª semana, a gente já está entrando numa fase ali, próximo do terceiro mês, o paciente já está com um pouco mais de liberdade. Então, a gente já consegue melhorar as cargas aplicadas durante a fisioterapia, a gente já consegue colocar ele numa caminhada um pouco mais intensa, de 15 minutos já passa para 20, 25 minutos, tudo bem orientado e alinhado com a equipe médica, né? E a partir da 13ª até a 26ª semana, onde a gente entende que o paciente ele já está numa evolução grande, ele já tem dependência, mas ele ainda tem algumas questões físico-motoras para devolver para a fisioterapia, né? Ele não consegue ainda executar algumas coisas. É o que ele vai ganhar na fisioterapia. Então, a gente já aumenta os desafios nos exercícios para ele. Então, já coloca um exercício pliométrico um pouco mais rápido, já aplica um pouco mais de força nos exercícios para ele, sobe carga gradualmente, né? A entrega, a troca de carga, ela tem que ser muito bem feita. Então, a gente sempre tem repetições altas com cargas mais moderadas. Então, a gente vai alterando esse tipo de demanda. Falando aqui um pouquinho dos critérios de retorno para a corrida. A gente está falando de um corredor que ele está ali entre a 10ª e a 14ª semana, né? Ele precisaria estar com uma ADM completa, uma extensão do joelho satisfatória, né? A extensão a gente procura estar pelo menos no primeiro mês, se possível com a extensão completa, com 95% da flexão do joelho, uma dor discreta durante a corrida, isso também é aceitável, né? Faz parte do processo. A fisioterapia também lidar com a dor, a gente não tem como a gente não passar por essa parte. Ele tem que ter uma total ausência de edema e a simetria tem que estar próxima ali de 75%. Geralmente 75% a 80% fica um pouquinho mais satisfatório. Aqui, falando um pouquinho do final ali da reabilitação, ele vai passar o retorno ali para o esporte, né? Ele vai estar ali naquele início, na transiçãozinha entre a fisioterapia e os treinos. Aqui, essa tabela ela só dá uma sugestão de como é feito isso. Isso é muito variável, porque tem um alinhamento com o treinador também. Aqui, na sugestão desse protocolo, eles sugerem ali 4 minutos de caminhada com 1 minuto de corrida, 5 vezes por semana. Eu acho 5 vezes muito, então geralmente a gente diminui um pouco esse número, mas ele dá uma sugestão de progressão semanal.
um estímulo básico para ele estar retornando ali para o esporte. Alguns fatores limitantes ali na reabilitação, onde é um sinal amarelo para o fisioterapeuta, né? Evitar os movimentos de torção nessa fase inicial, tomar cuidado com a descarga de peso nessa fase inicial também, a gente não pode colocar nenhuma carga muito excessiva, sempre evitar o acelerar ao retorno do esporte, né? Geralmente, numa lesão de cruzado anterior, a gente preconiza que no mínimo 9 meses dentro da reabilitação e geralmente fica entre 9 a 12 meses. Isso de acordo com cada tipo de cirurgia. Se tem uma cirurgia que não é só ligamento cruzado, tem mais alguma coisa. Então, tem essa variabilidade aí, né? A manutenção da comunicação com a equipe multidisciplinar, que a gente vai estar em contato direto com o treinador por conta dessa transição, e evitar o aumento de carga abrupto, né? Principalmente no sexto mês, onde o paciente está bem funcional, esse aumento abrupto de carga ele pode gerar algum probleminha aí, a gente tenta tomar cuidado com isso. Aqui é um artigo também que ele fala um pouquinho aí da reabilitação. Ele é um artigo um pouco mais sucinto, não entra muito em detalhes, falando uma parte um pouco mais genérica desse tipo de reabilitação, né? É, falando um pouquinho mais sobre as lesões de menisco. As lesões de menisco, ela não tem um protocolo tão definido. Então, a gente vê várias escolas fazendo protocolos diversos, né? Então, quando você vai fazer uma pesquisa, tem N protocolos e graças a Deus, a gente tem vários protocolos com resultados interessantes, né? Então, nas lesões básicas de menisco, a reabilitação pode seguir conforme tolerado pelo paciente. A gente tem que tomar bastante cuidado com o controle da dor, principalmente na fase inicial. Manter a ABM é super importante. A força muscular, ela é trabalhada desde a primeira sessão, que é um tipo de intervenção um pouco mais simples, né? Então, a gente já consegue trabalhar o músculo, estimular bastante essa região. E ainda um trabalho com controle motor, que entra a visão da biomecânica nesse sentido. Falando ainda das lesões meniscais, né? Aqui é uma tabela muito parecida com a anterior, é um protocolo básico, onde fala um pouquinho de todo o processo, é um processo um pouco mais curto, nas 3 primeiras semanas, controle da dor, manter já a ADM no mínimo a 130 graus, a gente sempre toma cuidado com a inibição muscular, que é aquele músculo um pouquinho mais flácido, não responde tanto, a gente precisa estar observando bastante isso nesse momento, a melhora do ganho de força muscular é tentar alinhar a marcha ao máximo possível. É muita informação para o paciente, mas a gente consegue colocar isso durante a sessão. Tem a retirada da muleta, caso possível. Geralmente, nas 3 primeiras semanas, a gente já consegue fazer esse tipo de retirada da muleta, tá? É um quadro que a gente consegue ter esse objetivo. Observar ali sempre o controle da ADM, né? Entre a terceira e a sexta semana ele já vai estar com uma ADM super normal, ele já vai estar conseguindo as coisas, as AVDs diárias, já vai estar conseguindo ter desafios maiores dentro da fisioterapia, isso também é bem importante. Um sinal importante é a subida e descida de escada e a subida e descida de rampa também. A gente observa que aumenta um pouco da pressão interna dentro do joelho, ele refere a algum desconforto. Então, um valor de referência interessante aí também, tá? Entre a quinta e a sétima semana, a gente já inicia mais ou menos o processo de alta. Então, ele vai estar trabalhando as valências esportivas, melhorando o gesto esportivo e daqui a pouco pronto para a alta. Aqui, falando um pouquinho do quadro de uma sutura meniscal, né? Também é um quadro muito usual dentro da fisioterapia. Ele é muito parecido em alguns aspectos com a reabilitação ali do ligamento cruzado anterior, principalmente naquela fase mais inicial, né? São menos semanas, claro, mas a gente sempre respeita ali entre um mês e meio, aquele processo todo, melhora da ADM, controle inflamatório,
observar ali a ativação de quadríceps, uso de eletroestimulação, e também não há um consenso ainda nesse tipo de trabalho com um protocolo muito definido. Então, entra aí também um pouco de feeling do fisioterapeuta, né? Nesse tipo de processo, a gente acaba tendo um contato muito grande com o médico, para saber onde a gente consegue colocar um pouco mais de, pesar um pouquinho mais a mão, ter uma entrega um pouco melhor do atleta, né? Principalmente do corredor, que é uma dorzinha que acompanha ele ali, a gente precisa estar sempre de olho. Aqui falando um pouquinho mais da fase final desse tipo de tratamento, aí já entra um trabalho de força muito grande, um aspecto já mais voltado para as capacidades físicas, lembrando que nesse momento ele já vai estar com o controle inflamatório melhor, ele já vai estar com o edema quase que zerado, então a gente vai estar ali com um desafio maior na fisioterapia, exercícios que exigem mais do paciente. E entre a 18ª e a 22ª semana, a gente já começa a trabalhar o processo de alta desse paciente. Então, a gente já começa a atuar junto com o treinador para saber o que a gente vai colocar ali em termos de treinamento na fisioterapia e rendimento com ele junto com o treinador. Aqui são os critérios de alta, que seriam correr sem dor, observação ali da simetria do quadríceps, que é bem importante, e ficaria ali entre 85% e 90%, tem essa variaçãozinha. A aplicação dos RUP testes, né, que são aqueles testes de fisioterapia, onde a gente observa a estabilidade muscular, é um desafio para o paciente dentro da fisioterapia também. Realizar as atividades sem dor, né, a melhora da flexibilidade também. Aqui são aplicações também de questionários que eles trazem valores de referência para a gente, testes de agilidade. E, por fim, a entrega desse atleta para o profissional da educação física que vai fazer o finalzinho ali do retorno para o esporte junto com o fisioterapeuta, né? Resumindo basicamente o que eu trouxe para vocês, os protocolos eles são utilizados pelo fisioterapeuta esportivo com o objetivo principal de servir como um guia durante o processo de reabilitação. Cabe ao fisioterapeuta adaptar da melhor forma o protocolo de acordo com cada necessidade do paciente. Então, o protocolo ele é um guia, e a gente pega o paciente, tenta equilibrar dentro do protocolo. Então, ele não é uma coisa quadrada, ele tem todos os aspectos que a gente pode trabalhar ali dentro do protocolo. Né? Não dá para levar o protocolo a ferro e fogo, mas ele é um guia importante para todo fisioterapeuta. Queria deixar aqui também, né? A estratégia principal da fisioterapia é a obtenção dos resultados, né, dentro da habilitação e o alinhamento entre os profissionais envolvidos e a reabilitação e a comunicação entre eles é o diferencial para o processo da habilitação e o retorno do esporte. Fica claro para mim que essa comunicação multidisciplinar é o diferencial para o retorno do atleta para a sua atividade. Eu espero ter sido claro, ter passado algumas informações relevantes para todos vocês. Fico disponível para tirar qualquer dúvida. Agradeço o convite desde já e fico aqui para a gente discutir o que for necessário. E agradecer desde já, Dr. Pablo. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ricardo. Excelente apresentação aí. Nós vamos abrir para o pessoal fazer as perguntas, tirar algumas dúvidas, mas eu gostaria já de começar o seguinte: na reabilitação de qualquer processo, a gente sempre começa com a eliminação de dor pós-operatório, né? Tirar o edema. E eu, como cirurgião de ombro, para nós, o mais importante é o deltoide, né? Que é o fortalecimento do deltoide. Mas para o joelho, eu acredito que o quadríceps seja essencial, né? Então, depois dessa fase dolorosa do processo inflamatório, o fortalecimento do quadríceps deve ter um peso importante. O que que você acha? E o Marcelo também. Marcelo está aí? Não estou vendo. Não tá aí. Tô aqui, Roberto. Tá.
Tem alguma ponderação, doutor Navarro? Pode começar, sem problema nenhum. O quadríceps ele é extremamente importante, doutor, porém, a gente trabalha sim bastante o quadríceps, mas temos um motor do joelho que é o glúteo. Dentro da reabilitação do LCA, por exemplo, e das reabilitações do menisco, os pacientes eles cansam e de trabalhar o glúteo médio, o glúteo máximo, o glúteo mínimo. Então, é um conjunto, na verdade. O quadríceps ele é até um músculo que responde bem. A gente acaba trabalhando ali junto com a inibição muscular e tudo, mas o glúteo é um aspecto bem importante do processo de reabilitação. O que a gente nota também, além das ponderações que fez o Ricardo, o problema do quadríceps é que que o ligamento cruzado ele tem fibra proprioceptiva. Então ele recebe informação, ele manda para o cérebro e o cérebro devolve essas informações em propriocepção, né? E o que acontece quando você tem esse retorno? O quadríceps ele fica muito hipotrófico. Então você às vezes fica difícil você ganhar força e ganhar volume no quadríceps pela perda da propriocepção, porque quando a gente reconstrói o cruzado, a gente não reconstrói a propriocepção, a gente reconstrói o ligamento, né? E daí a gente realmente precisa melhorar a propriocepção desse paciente, o que é impossível chegar ao original, porque as fibras foram rompidas, não tem como reconstruir. Aí o fisioterapeuta fica suando a camisa lá para tentar fazer o máximo possível, mas muitas vezes não consegue porque nós não reconstruímos a propriocepção. E aí, nessa situação, o que que a gente faz? Eu gosto muito de ter o isocinético como critério de retorno, porque você é um mapa para o fisioterapeuta, o isocinético, o que precisa, o que tem, o que está faltando, e aí ele vai ajustar a reabilitação. Se o isocinético estiver adequado, a gente volta, já retorna para o esporte. Senão, a gente segura mais um pouco na físio. Qual que é o parâmetro do isocinético? O que você usa de parâmetro? O isocinético, acho que o Ricardo até pode responder depois que eu falar também. O isocinético ele já vem com um laudo de avaliação. Eu gosto muito, o ideal é você ter uma diferença de 10% de força dos antagonistas ou do contralateral. Então, se você tem até 20 é bem aceito, né? Mas até 20 você pode retornar ao esporte, mas eu gosto de 10%, que é o ideal, eu acho, para um retorno. E você vê o pico de força. Muitas vezes o isocinético, ele vem, faz um pico e cai rápido. E daí é outra coisa que o fisioterapeuta tem que resolver ali com ele. Mas eu gosto dependendo do nível de atividade, 20% e o ideal 10%. E aí, Ricardo, o que você acha? O isocinético, ele norteia bastante as decisões do fisioterapeuta também, né, doutor? Como o senhor bem salientou, nessa casa entre 10% e 20%, na verdade é muito satisfatório, principalmente para o fisioterapeuta. A gente tem o costume, inclusive, entre o quarto e o sexto mês, que são meses importantes, no final de cicatrização, no início de aumento de carga, de ter o isocinético na mão, né? De ter ele ali para até fazer a progressão das cargas, né? Ele é um diferencial muito grande e guia basicamente essa parte final do tratamento. Bem, Coisa que me deixou intrigado, que a gente vê que esses atletas profissionais, a pressão ela é muito grande para o retorno mais precoce. Haja visto o que aconteceu com o Ronaldão, né? Uma lesão do tendão patelar, voltou, provavelmente foi precoce e ele teve uma revoltura do tendão. Você citou em 9 a 12 meses o retorno às atividades. A gente vê que a cicatrização do tendão, não sei se o do ligamento deve ser semelhante, gira em torno de 4 a 6 semanas. Mas a gente vê que a resistência dele, ele atinge os valores quase de normalidades entre sexta
sexto mês ou sétimo mês. Você acredita que o retorno à atividade possa ser liberado um pouco mais precocemente nesse prazo de 6 a 8 meses? Roberto, o que a gente tem hoje é, quando você reconstrói o ligamento, você tem um processo de religamentização. Primeira coisa que vai acontecer com o ligamento, qualquer ligamento que a gente coloca, é um tecido morto. Não importa se é flexor, patelar, quadricipital, o que seja, é um tecido morto. Ele vai necrosar. Então, a primeira fase é a necrose. Após a necrose, você tem a reepitelização e a revascularização. Então, ele vai revascular, ele necrose e funciona como se fosse um andaime, para você ter primeiro vaso e depois célula, tá? Tem uma repopulação de células. Ok. Aí, esse processo, a necrose demora 3 semanas. Esse processo todo de religamentização, para ele virar um ligamento de novo, são 2 anos, tá? A partir de 2 anos que eu consigo achar que aquilo lá é um ligamento de novo. Porém, com 8 meses, Roberto, com 8 meses, esse joelho, esse ligamento, ele está estável, tá? A ponto de receber carga. Ah, mas e com 6 meses ele pode voltar? Com 6 meses ele pode voltar. Só que o que os artigos falam hoje? Se eu volto com 6 meses, o índice de reruptura é X. Se ele volta com 7 meses, a reruptura é X sobre 2. Se ele volta com 8 meses, é X sobre 4. E após 8 meses não muda. Então, pelo esse fato de você, até com 6 meses, dependendo de quem for, a reabilitação, isocinético, você pode falar para o cara voltar. Você tem suporte na literatura que você volta. Eu, Marcelo, hoje volto em 8 meses por causa do índice de reruptura. Eu não quero, eu prefiro que o meu paciente segure mais 2 meses e volte com mais segurança do que voltar com 6. Se, é atleta profissional, não importa. Eu explico isso para ele e falo, ó, tá na tua mão. Ou porque a atleta é uma coisa que não obedece a gente. Então eu falo, ó, tá na tua mão, é isso. Quer voltar em 6, você vai voltar. Você combina com o teu fisioterapeuta, com o teu treinador, você volta. Mas você vai ter uma taxa de ruptura maior. Eu oriento voltar em 8. É difícil o cara voltar em 6, tá? Porque ele acaba obedecendo, ele fica com medo depois dessa. Aproveitando um pouquinho o gancho, doutor Navarro, na fisioterapia a gente está com consenso mesmo que fica entre 9 e 12 meses. A gente tem um histórico grande, o doutor é do futebol, ele sabe bem. A gente tem aquela história do Paulo Guerreiro, né? Que acelerou o processo dele e teve uma reruptura de ligamento no retorno, acho que com 7 meses. A partir daquela época, os estudos se aprofundaram e tudo mais. Hoje, na fisioterapia, essa transição realmente ela é feita no oitavo mês. Dependendo do tipo de cirurgia também, a gente até acaba segurando um pouco mais o atleta. A gente tem aí um caso específico, mas de uma cirurgia recente, que o atleta demorou um ano, né? Que é do menino Ney. E dentro da fisioterapia, a gente acaba preconizando esse retorno um pouco mais seguro, lembrando que o atleta ele está sendo exigido no máximo. O atleta, falando do corredor, do atleta de futebol, ele está sempre no limite. Ele vai ser exigido no limite, nos treinamentos e tudo. Então, você fazer um retorno um pouco precoce, ele incorre um pouquinho ali numa insegurança, né? Só uma observação, excelente que vocês falaram, também era a minha dúvida, porque como as semanas são muito bem caracterizadas, não tem muito por onde fugir. E tem um peso também do retorno do investimento, né? Outro dia soltaram um vídeo, Neymar ainda não está aprovado porque não passou nos testes, os testes de recuperação, né? E até porque uma nova lesão é sempre dinheiro perdido, né? Vamos dizer assim. É claro que isso vai ter escalas de jogadores, mas isso pesa. Quer dizer, hoje eles falam, porque uma coisa, o que o Roberto falou, sempre existia essa certa pressa em voltar o atleta. Hoje pesa isso, falou assim, não, mas se a gente voltar antes, é, pode ser que a gente perca o investimento. Chega a esse nível de conversa, a recuperação
do jogador, do atleta profissional, não? Sim, sim, pelo futebol, sim. A primeira, mas o que acontece hoje que o nível de lesão, tanto para o diretor, quanto para o jogador, quanto para a fisioterapia, já está praticamente um negócio protocolar, entendeu? Ele já chega e machucou o ligamento cruzado, vai voltar em 8 meses. Ah, É. teve lesão grau 1, volta em 7. Então, praticamente na cabeça de todo mundo, já que trabalha com esporte, já existe um certo protocolo. Ah, menisco, 3 semanas. Então, já, claro, daí cada paciente é um paciente, cada atleta é cada atleta, a gente tem que tentar adaptar isso. Mas hoje na boleiragem já tem mais ou menos a receita de bolo lá com eles, entendeu? Se você Uhum. sair da receita de bolo, você tem que provar e mostrar por que você está saindo. Porque quando é um ligamento cruzado, os caras já falam, ih, pô, 8 meses aí para voltar. Então já tem esse conceito na cabeça de todo mundo, pelo menos o pessoal que mexe com futebol. Eu tenho uma outra pergunta, na verdade acabou surgindo esse assunto, mas para esse atleta que tem, nós falamos de dois grupos de lesões aí, que foi ligamentar, ou cruzado e menisco, né? Nessa volta dele, mesmo com a recuperação, existe aquilo que, ou pelo menos era falado, ou se é isso mesmo, as lesões secundárias, opa, fez uma tendinite porque se recuperou, porque assim, não foi testado em campo, começou a jogar, começou a sentir. Isso é previsível, tipo, nós temos que esperar a reação para ver se isso vai acontecer ou não. Como é que a gente pode encarar isso na alta performance? Hoje a gente tem a transição, né, que a gente fala. Então ele fica no DM, ele fica recuperando com o físio lá no DM, vai, faz a recuperação. A partir do momento que ele está apto a voltar, a sair do DM, não é que ele está apto a voltar a jogar, ele está apto a sair do DM e treinar no campo. Quando ele vai fazer esse treinamento no campo, aí quem entra junto, claro, o fisioterapeuta vai junto no campo para treinar, mas quem entra nessa fase já é o preparador físico. Então Sim. fica o estágio final da fisioterapia mais o preparador físico. E essa daí chama-se transição. Depende da lesão que o indivíduo tem, vai 2, 3 semanas, vai alguns dias, né? Então, se é menisco pouco, se é ligamento mais, e daí você tem os testes, por isso que são importantes os testes na pré-temporada, ou no início de temporada, porque você tem o que o cara era ali antes de começar a temporada e antes de ter a lesão. Ele teve a lesão. Então, aquele é um parâmetro ótimo para você buscar para ele voltar, né? É força, pliometria, distância, um teste que chama ioiô, que ele corre. Então, são parâmetros que você tem para ele voltar, né? Então, vai de acordo com cada atleta. Isso ele fica na transição e a partir do momento que ele é liberado da transição, aí o preparador físico fala, ó, joga ele pro técnico que ele já está pronto para voltar. Perfeito. Doutor Pablo, trazendo um pouquinho a visão da fisioterapia, eu tive uma vivência recente, um atleta sub-20 de um clube grande aqui da capital, e ele fez um tratamento comigo de terapia por onda de choque, e ali naquela anamnese eu estava perguntando para ele sobre controle de carga, porque ele está fazendo uma pré-temporada para a Copa São Paulo, né? E aí eu conversando com ele sobre controle de carga, e eu fiz o tratamento seguiu muito bem, só que quando ele ia para a transição, que o doutor falou, ele lesionava. Então precisou de um alinhamento aí entre a equipe com o treinador, com o físio que estava atendendo ele lá e o físio daqui que sou eu, com a terapia por onda de choque, para acertar esse jogo desse atleta, né? Mas era uma relação de controle de carga na transição que o Dr. Navarro acabou de falar, né? Beleza. Gente, para toda a plateia que está nos ouvindo aí, né? Se tiverem perguntas, vão colocando. Agora, uma outra coisa aqui, desculpa até porque as dúvidas sempre vão aparecendo, e aí a hora que dá errado, Ricardo, você citou uma coisa que me preocupa muito nos casos que a gente acaba atendendo em consultório ambulatório. É o esporte secundário. Então, o atleta é do futebol, o atleta é corredor, é alguma coisa, e de repente ele está no final de semana, ele vai jogar alguma coisa ou vai praticar alguma outra coisa. O quanto que isso tem pesado na árvore de decisão de vocês, o quanto tem pesado
em tipo, você vai falar, não faça isso, ou não vai, você está em físio e tal, o quanto que eles passam por cima e, na verdade, esse ônus fica na mão de vocês. E para o Navarro também, porque ele vai voltar e vai falar que doeu, né? Isso é muito comum, não é? O quanto que isso atrapalha o trabalho digamos assim, de perfeição que vocês buscam. Bom, falando um pouquinho da minha parte, aqui, onde eu me encontro hoje na Care Club, isso é extremamente comum. Recentemente, um atleta também do futebol chegou aqui e estava referindo uma cervicalgia que não estava batendo com o que estava acontecendo. E a gente vai puxando ali, o cara ficou numa pista de kart não sei quanto tempo. Então, a gente está falando que uma brincadeira mais séria, né? Um kart é um esporte super agressivo e a gente vai entendendo um pouco ali a cabeça deles. É mais ou menos administrar uma quinta série, você vai colocando ali, puxa a orelha, na verdade a gente ganha um pouquinho ali pelo medo, né? A gente vai, ó, meu amigo, você é um atleta profissional, cara. Na verdade, esse almeja ser um atleta profissional, né? Ele ainda tá um pouquinho ali, mas creio que vai ser. E a gente acaba tentando explicar. Nessa parte, junta empresário, junta o pai, que fica aqui junto com a gente quase, então tem todo uma biosfera ali que cerca esse tipo de atleta, né? É um atleta também de um grande clube, mas falta um pouquinho de noção ali. Isso é muito comum. Eu falei do kart, mas tem o basquete, tem o tênis hoje, que é muito comum, umas lesões no tênis, de um atleta de outros esportes, é uma coisa corriqueira na fisioterapia. É importante lembrar também a associação das lesões condrais, né? Porque prognóstico piora muito. E com relação à reabilitação nesses casos, vocês mudam ah, ah, o seu tratamento, a reabilitação desses pacientes? No caso, que o senhor levantou, doutor Roberto, a gente acaba, sim, na verdade, as lesões de membro superior, infelizmente, a gente acaba limitando a atividade esportiva no atleta, né? Eu tive uma paciente que o Dr. Pablo conhece bastante, ficou comigo por um tempo, e também foi uma lesão no esporte que estava atrapalhando no dia a dia de trabalho dessa paciente, né? Ela faz ultrassom e estava ali com muitas dores durante a prática esportiva dela. Infelizmente, dentro da fisioterapia, a gente acaba limitando um pouco as ações do ombro. Hoje, falando um pouquinho de ombro, a gente até tem uma gama de técnicas super favoráveis que a gente acaba utilizando. Eu posso falar aqui de terapia por onda de choque, posso falar de TCAR terapia, são todas, tudo dentro da gama da fisioterapia, mas a gente acaba limitando a atividade esportiva por um período. Navarro. Alguma consideração? A gente fica ali, o DM é o departamento mais frágil de todo o futebol. Então, você tem o departamento de marketing, o assessor de imprensa, você tem tudo, a diretoria, o cara da estatística. O departamento mais frágil é o DM, porque eles querem que você fale data correta, né? Quando ele volta, 3 semanas. Então, ele não espera a evolução do jogador, ele quer saber que em 3 semanas o cara tá lá. Eu evito ao máximo dar cravar tempo, se é 5 a 6 semanas, 7 a 8, 7 a 10 dias, é difícil você cravar a data. E às vezes o cara não evolui como você quer e o pessoal te cobra depois, né? É bem difícil isso. Normal, mas é normal. Não, eu digo em relação às lesões ligamentares ou meniscais associadas à lesão condral. Sim, eu respondi ao Pablo, né? Essa sua outra questão, não, muda muito. Eu já vi alguns atletas, não vou citar nome, mas conheço vários atletas, jogadores que pararam de jogar por lesão condral. Olha, chega a um certo limite, não dá. Então, você completo mais de uma mão aqui de paciente, de É. jogador.
que não conseguiu jogar, apesar de ter ligamento bom, ter menisco bom. A lesão de cartilagem é uma lesão e varia muito também o número de jogo que você tem, a tua posição no campo, se você é lateral, se é goleiro, se é zagueiro, se salta muito, se não salta, como que tá a temporada, tem jogo, não tem, tem jogo toda semana, é semana cheia, que mais? Um monte de fator influenciando isso, a idade do jogador, e aí os caras param mesmo, não tem jeito. Então, com certeza, a lesão condral é uma lesão que tira o cara, né? E o problema maior da lesão condral é que é uma lesão que a gente não tem um tratamento 100% eficaz. A gente não consegue voltar a cartilagem ao que era, né? A gente faz alguns procedimentos para tentar diminuir a dor, mas restaurar a articulação do jeito que a natureza fez, que Deus fez, não consegue. Não adianta. Boa noite a todos. Posso fazer uma perguntinha? Claro. O doutor Navarro, talvez. Doutor, antigamente os atletas eles se esforçavam para chegar ao aprimoramento, tipo o Zico, que cobrava diversas vezes falta, Hortência arremessava várias vezes. Hoje, o jogador profissional, principalmente o futebol de campo, eles vêm com muita desculpa. Ah, vai ter desgaste. Não pode ficar treinando muito, porque vai desgastar isso, desgastar aquilo. Ninguém fica hoje, mais depois do horário, chutando falta, ninguém aprimora mais nada. É fato, realmente desgasta ou ninguém mais quer saber de treinar? Ah, as duas coisas, né? Uma geração, você está falando de uma geração antiga que não tinha limite, o cara, o limite era ele mesmo, né? Então ele ia atrás de tudo. E hoje o que acontece? Você tem muita ciência envolvida, então você tem exame, você tem o CK, que é um exame que ele faz para ver o ácido lático acumulado. São exames que às vezes tiram o cara do jogo. Antigamente não tinha isso, né? Hoje em dia você tem um monte de protocolo. Você vê o Ricardo falou um monte de protocolo. Antigamente não tinha. Eu trabalhei com vôlei também, uma época. Aí quando eu estava no vôlei, o cara falou, doutor, antes o técnico falou que o técnico era jogador da década de 80, 90. O nosso treinamento no vôlei era subir os degraus da arquibancada e descer o dia todo. A gente ficava subindo e descendo a arquibancada. Esse era o nosso treino de antigamente. Hoje você sabe que você faz um treino desse num cara, desgasta e joga, e o dia seguinte ele vai jogar, ele vai arrebentar mesmo, né? Então alguns conceitos mudaram, né? Alguma teoria mudou. Mas também você tem que ver que a geração mudou também, né? É o que você falou. Antigamente, você escuta Rogério Ceni, escuta Oscar falando, e tantos outros gênios do esporte que acabava o treino, eles permaneciam lá. Hoje não, dificilmente, pelo menos eu falo por mim, você não vê o pessoal que continua lá treinando. E um dos motivos é realmente não se machucar, porque a tabela de hoje é muito diferente da tabela antiga, que era pesada, mas hoje ela também é pesada. O nível de jogo mudou. Hoje você vê jogo, pega compacto aí, década de 80, 70, você tinha intensidade, só que a intensidade é outra, né? Os jogadores hoje são enormes, são muito fortes. Então o tipo de jogo mudou. E eles querem se preservar mais, né? E aquilo lá, chinelinho sempre tem também, né? Desde aquela época, o cara que quer ficar encostado direto. Mas se pegar uma molecada, por exemplo, sub-15 e tal, né? Se essa molecada treinar mais forte, pode no futuro ocasionar algum problema no O que menisco? acontece o jogo hoje é um jogo mais tenso, mais físico do que era, né? Você vê a força que eles usam hoje se preocupa muito mais com a força, eles atuam mais, eles percorrem mais o campo, o nível de intensidade é maior, aumentou muito. Eu particularmente tive muitos casos esse ano que passou, aumentou muito lesão ligamentar de joelho de adolescente, 10 anos. Eu tive paciente de 10 anos que eu fiz reconstrução recentemente. Então, são o nível de treinamento, todo mundo hoje, você pega a molecada, ele já tem preparador físico, coisa que a gente não tinha, né? Quem é da minha idade aí, década de 70, década de 80, era um que chute no pé e jogar 7 dias por semana. Era assim que a gente fazia hoje, a molecada, e a gente jogava em qualquer lugar também, né? Jogava na rua, jogava no campo baldio, que hoje já tem prédio, supermercado ali, então era coisa que a gente tinha lugar, e hoje não tem.
E o pessoal, todo mundo tem preparador físico. Você pega a molecada de 12 anos, mesmo que joga na escola, no clube, todo mundo tem preparador físico já. O que acontece? O índice aumentou muito de lesão em criança e adolescente mesmo. Tanto é que a FIFA lançou protocolo de prevenção e se fala bastante hoje, em nível de congresso mundial, nesse tipo de lesão, né? Então, qual que é a diferença da nossa época e para agora? Por que se machuca muito mais ligamento cruzado agora do que na nossa época, né? Então, é uma questão que a gente levanta também. Mas mudou, o futebol mudou, era difícil, as chuteiras mudaram, o campo mudaram, tem muito campo sintético ele não aumenta o índice de lesão aguda, tá? Ele pelo menos não existe na literatura algo que te prova, o gramado sintético aumenta mais o índice de ligamento cruzado. Não tem, não temos esses dados. Se alguém souber desses dados aí, alguma literatura nova, até me avisa que eu tenho interesse, mas pelo que a gente viu, não tem. Porém, nas lesões de sobrecarga, lesões crônicas, sim, você tem mais a ocorrência de tendinite, por sobrecarga, de dor articular por sobrecarga, essas dores mais crônicas pelo impacto, porque muitas vezes o sintético não é um sintético de 7 camadas que absorve impacto, é um concretão e um carpete verde em cima para poder jogar, né? Coloca um pouquinho de farelo de borracha para a bola pular melhor, para você ver impacto, mas tem muito gramado ruim sintético por aí, a maioria, aliás. Legal, legal. Obrigado, viu? O professor Catito coloca aqui para a gente, obrigado, Catito, pela participação. Antigamente o jogador corria em média 6 quilômetros, hoje ele corre em média 12, né? Então tem Olha aí, maior volume e força muscular também, esses isso atletas. aí. Obrigado pela sua intervenção. Hum, Eu acho que é um assunto bastante interessante, com grande frequência nos atletas, né? E foi uma discussão bastante interessante. Você quer finalizar? Bom, então vamos, né? É, então vamos lá. Gente, sensacional. Eu gostei muito de como vocês expuseram. Navarro, foi sensacional. A tua aula, do modo em que você expôs, e assim, a gente consegue materializar o que você está dizendo, a gente olhando para o esporte. Obrigado mesmo pela tua participação. Se a gente puder, outras oportunidades, eu vou te chamar aí. E, Ricardo, também você colocar, porque é mostrar para a gente, para todos que estão ouvindo, o que que acontece lá, né? O que que se fala tanto e como é que a fisioterapia esportiva ela pode mostrar isso para a gente, e aonde que as coisas se agregam para poder seguir bem. Até porque o esporte está aí, seja amador ou seja o profissional. Queria agradecer muito a presença de vocês, de vocês também que nos ouviram hoje, né? A Denise, a Adriana, que estão sempre aí com a gente, né? O Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital 9 de Julho, que nos apoia já há 15 anos aí, né? Então a gente tem a nossa reunião. A gente vai ter outros eventos aí para frente. Eu queria só dar uma notícia que talvez a gente consiga uma coisa interessante aí para frente, que é dar um caráter meio internacional aí para a reunião. Eu estou aí com um grupo do pessoal da Associação Hispano-Americana de Medicina do Futebol, e provavelmente eles vão fazer o apoio institucional aí para a gente nas reuniões, e a gente deve ter alguns eventos aí, né, dos nossos amigos da América Latina, da Espanha, e vão participar aí para o próximo ano. Então já fica o convite, daqui a pouco a gente já vai soltar o tema de novembro, que provavelmente vai ser o esporte aí no mundo corporativo, e tem muito grupo de corrida para a gente discutir, muita coisa relacionada ao esporte amador de alta performance, né? Roberto, obrigado também por toda a condução aí, né? Então, a gente está aí junto com esse projeto e tem bastante coisa para acontecer. E, de novo, mais uma vez, obrigado e boa noite para vocês. Se quiser fazer a palavra final aí também. E vocês também, né? Ricardo, Navarro, também gostaria das palavras de vocês aí para a gente finalizar. Bom, vou agradecer aqui, primeiramente, Dr. Pablos, Dr. Roberto também, pela essa oportunidade.
Espero ter agregado aí com as informações. É um mundo aí que eu tô inserido. É muito bom dividir essa discussão também com o Dr. Navarro, super experiente aí no esporte. E agradeço a oportunidade novamente. Até a próxima. Tem som na. Vamos lá. Liberei aqui. Agradeço aí, Roberto Ikemoto, pelo convite aí. Parabéns ao Ricardo pela brilhante apresentação também. E eu queria parabenizar vocês, porque toda a iniciativa científica é bem legal. Eu gosto bastante. Parabéns para vocês por esse conteúdo científico aí, que vocês vão bastante longe com essas apresentações aí. Eu estou sempre à disposição, Roberto. Tenho um contato direto com o Roberto. Se precisar, ele tem o meu número aí. E para as próximas oportunidades, se quiserem contar comigo, é só chamar. Beleza, Obrigado, perfeito. Ricardo e Marcelo. Foi bastante proveitoso para todos aí. Esperamos encontrá-lo na próxima reunião. Boa noite aí a todos. Boa noite, gente. Obrigado, viu? Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite.